Esta aula é sobre como selecionar os objetos no AutoCAD. O objetivo é aprender as diferentes formas de selecionar os objetos. Bom, nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas formas de a gente selecionar os objetos. Tá? Eu tenho aqui um conjunto de diversos objetos. Um retângulo, um círculo, uma linha e uma polilinha. Tá? Então, a forma mais simples e intuitiva de selecionar um objeto é clicando sobre o objeto. Então, se eu clicar em cima do objeto, eu consigo selecionar todos os objetos que eu tenho na minha área de trabalho. Se eu quero cancelar a seleção, eu clico na tecla ESC, ok? Bom, mas essa não é a única forma de selecionar objeto. Então, vamos ver outra bastante importante. O que vocês vão usar bastante é selecionar objeto por meio de uma área de seleção, um retângulo de seleção, mais precisamente. Só que essa forma de seleção, ela difere de acordo com o movimento que vocês fazem no traçado desse retângulo, certo? Então, vamos lá. Se eu clico numa área, né, que não esteja objeto, né, então na área de trabalho, tá? Somente clico e abro, né, movo esse cursor, certo? Da esquerda para a direita, tá? Vejam que eu tenho um retângulo azulado, tá? Com uma linha de contorno contínua, certo? O que isso quer dizer? Eu estou selecionando aqui, ó, vou fazer nesse formato retângulo, todos os objetos que estão dentro deste retângulo, ok? Então, se eu parar aqui a minha área de seleção, clicar novamente na tela, com o botão esquerdo do mouse, eu seleciono apenas o retângulo, porque ele estava dentro da minha área de seleção, ok? Bom, vou dar um ESC novamente aqui. Mas se eu faço essa mesma área de seleção, esse retângulo, da direita para a esquerda, vejam que o retângulo que é gerado é um retângulo com um preenchimento verde e uma linha de contorno tracejada, tá? Isso quer dizer o seguinte, que esta área de seleção, ela vai selecionar todos os objetos que estão dentro desse retângulo e também os objetos que estão cruzando essa linha tracejada, ou seja, os limites desse retângulo. Então, vou clicar novamente no botão esquerdo do mouse, na tela, e aí vejam que eu selecionei todos os objetos, ou seja, o que estava dentro do retângulo e os que estavam com seus limites cortando o objeto. Percebam que esta linha aqui não foi selecionada, tá? Isso é uma característica do traçado da linha, certo? Que é diferente do traçado da polilinha. Então, veja só, na linha, né, mesmo esses segmentos terem sido traçados no mesmo comando, tá? Eles permanecem como entidades independentes, ok? Então, se eu faço um retângulo de seleção que cruza apenas uma linha e não a outra, ela não é selecionada, certo? Mas a polilinha, eu posso cruzar apenas, né, uma das partes dessa polilinha, da sequência de segmentos, e toda a polilinha ela é selecionada. Ou clicar somente em um dos segmentos e toda a polilinha é selecionada. Ou seja, tá, todos os elementos da polilinha eles estão conectados, como se fosse um objeto único, certo? Isso é bastante importante saber essa diferença para vocês escolherem qual comando, né, se vai ser a linha ou polilinha, que melhor vai ajustar os objetivos do projeto de vocês, tá? Bom, uma outra forma, tá, de selecionar, tá, ela é um pouco mais avançada, né, então eu vou explicar um pouquinho essa forma e convido vocês a darem uma olhada melhor no Help, né, do AutoCAD, que é aqui, ó, no botão direito do mouse, tá, uma das opções que aparece é o Quick Select, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse Quick Select, ok? Então, o que ele faz? Ele mostra algumas opções, tá, de seleção, conforme as propriedades desse objeto. Então, vejam só. Então, eu vou aplicar em todo o desenho, tá? Os tipos de objetos, tá? Pode ser diversos tipos, mas pode ser uma polilinha, um círculo ou uma linha, ok? Eu vou escolher a polilinha para a gente dar uma olhada o que ele vai selecionar, tá? Eu teria mais
alguns filtros, né? Digamos, polilinhas com a mesma cor, polilinhas com o mesmo layer, polilinhas com o mesmo tipo de linha, tá? Então, eu poderia ter outros filtros que poderia ajudar na minha seleção, tá? E o operador aqui é igual, tá? Eu posso escolher, então, igual essas propriedades que eu determinei ou não igual, né? Diferente, ou maiores ou menores, enfim, tá? Então, tem um operador aqui, mas vou dizer que é igual, tá? Bom, e vou selecionar, vou dar um OK, tá? Vejam só, foi selecionado o retângulo, tá? Porque ele entende que essa é uma polilinha, então todas as linhas são conectadas, e também a própria polilinha, ok? Tá? Nem o círculo, nem a linha foram selecionados. Então, às vezes, quando eu tenho um projeto com diversos elementos, eu quero selecionar apenas um grupo de elementos com propriedades específicas, né? Então, essa Quick Select pode ser bastante interessante. E para quem quer saber mais informações sobre o Quick Select, tá? Eu convido, ó, vou selecionar aqui, tá? Convido vocês a darem uma olhada aqui no Quick Select. Tem um Help, né? O Help ele detalha bastante aqui quais são as funcionalidades desse Quick Select, certo? Tá? Vou fechar aqui. Tá? Bom, por último, a forma de selecionar, tá? Ela é particular a alguns comandos, né? Aliás, uma forma de selecionar dentro de um comando, tá? De edição, especificamente. Então, digamos que eu quero colocar aqui o comando mover, né? Para mover os objetos, tá? Eu posso selecionar cada um dos objetos que eu quero mover, né? Pelos diversos tipos, ou clicando, ou fazendo um retângulo de seleção, tá? Mas também eu posso dizer que eu quero selecionar todos os objetos, tá? Então, eu posso escrever aqui all, né? Se eu colocar all, que são todos, né? Todos os objetos foram selecionados para esse comando, tá? E aí, dando um Enter, eu vou aplicar, tá? Esse comando, tá? A todos os objetos, certo? Tá? Bom, percebam, pessoal, quando eu faço uma seleção de objetos, esse objeto ele aparece uns quadradinhos azuis, que nós vamos chamar de grips, tá? Esses quadradinhos azuis, eles permitem uma edição, tá? Então, por exemplo, aqui no círculo, tá? Eu posso clicar em um desses quadradinhos, ele vai manter a propriedade do círculo, tá? Mas eu posso alterar o seu raio, né? Então, eu posso colocar um raio, por exemplo, de 200, certo? Ele vai alterar o raio sem perder a propriedade de ser um círculo, tá? Aqui a linha, tá? Vou até clicar aqui, ó. Tá? A linha ela vai funcionar como uma entidade, né? Cada linha é uma entidade independente. Então, eu posso clicar aqui, mover, né? Uma parte dessa linha e elas vão ficar desconectadas, ok? Bom, vejam aqui, tanto no retângulo quanto na polilinha, tá? Nós vemos uma parte, né? Tem os vértices, né? Desses quadrados, mas uns retângulos aqui, tá? Que ele permite nós esticarmos esse objeto, mas sem perder a conectividade desses segmentos. Então, vejam só, eu clico aqui, tá? Seleciono, fica vermelho, tá? Eu posso arrastar, eu posso mover, mas eles não perdem a conectividade dos segmentos, certo? Então, continua sendo um paralelepípedo aqui, ok? Paralelograma, desculpa. Aqui, ó, tá? Na polilinha, tá? Eu tenho também a mesma propriedade, eu posso esticar, eu posso mover, ok? Tá? Eu posso delimitar um deslocamento, né, conhecido, eu posso determinar aqui, eu quero um deslocamento de, sei lá, 100 unidades, tá? Eu posso digitar e estabelecer esse deslocamento. Então, são formas de editar que podem ser interessantes para o projeto de vocês, certo? Então, aqui, nas polilinhas, eu posso editar tanto os vértices quanto esses retângulos, né, na parte central dessas linhas, ok? Bom, para terminar, nessa aula você aprendeu as diferentes formas de selecionar objeto no AutoCAD e os recursos de edição de objetos selecionados por meio dos grips.
ok?